Do primeiro R de tele, a nossa aula hoje, ela vai ter como agenda a segunda lei de Kirchhoff. Então, a aula passada vocês aprenderam a primeira lei de Kirchhoff, que é conhecida também como a lei dos nós. É aquela lei que a gente trata a grandeza das correntes em um circuito, né? Então, eu pego um determinado nó, eu somo as correntes que chegam nesse nó. As correntes que chegam no nó, elas são iguais às correntes que saem do nó. Ou seja, a somatória das correntes que chegam no nó é igual à somatória das correntes que saem desse nó. Então, essa é a primeira lei de Kirchhoff. Então, hoje teremos aí alguns exercícios que a gente também vai utilizar essa primeira lei. Tá? Então, as leis de Kirchhoff, a gente usa elas em conjunto. Então, a segunda lei de Kirchhoff, ela é chamada de lei das malhas. Então, vamos rapidamente ver como o enunciado e entender como que é essa lei, né, as leis das malhas, e depois partir para exercício. Então, preparem os cadernos para os exercícios de hoje. Então, só relembrando que as leis de Kirchhoff, elas são empregadas em circuitos elétricos mais complexos. Por quê? O assunto anterior à lei de Kirchhoff foi lei de Ohm. Então, as leis de Ohm, que são duas, né? Então, elas resolvem circuitos? Resolvem. Mas quando o circuito fica mais complexo, aí a gente precisa utilizar as leis de Kirchhoff. O que é um circuito mais complexo? Um exemplo está nesse desenho aí, que é um circuito com mais do que uma fonte. E resistores aí ligados em série, em paralelo, né? Então, aqui nós temos um exemplo, né, de um circuito mais complexo. Esse circuito, para resolver ele com a lei de Ohm, só com a lei de Ohm a gente não vai conseguir. Então, a gente precisa empregar agora as leis de Kirchhoff, e, claro, juntamente com as leis de Ohm. Vocês vão ver que são leis que complementam. Então, eu vou achar um determinado valor de corrente em uma malha, aí eu uso, né, as leis de Ohm para calcular as tensões, as potências, né? Então, eu uso geralmente as leis de Kirchhoff para calcular essas correntes aqui desses ramos. Achado as correntes, aí a gente usa lei de Ohm. Mas vamos entender hoje essa segunda lei, né? Antes de falar da segunda lei, que ela analisa as malhas, vamos falar das malhas, né? O que é uma malha? Então, olha só, uma malha, relembrando também, que isso aqui eu já comentei na aula passada, é um contorno fechado do nosso circuito, constituído de pelo menos 2 ramos. Então, tem que ter pelo menos 2 ramos. Lembrando que ramos é a união de 2 nós. Quando a gente fala de ramos, o que é um ramo? A união de 2 nós. E o que é um nó? É a ligação de 3 ou mais polos, né? O que é um nó? A ligação de 3 ou mais bipolos. Então, nesse exemplo aqui, nós temos alguns nós aqui. Então, nós temos o nó A, temos o nó C, temos o nó B e temos o nó E. Esses aqui são os nós. Né? Aí o D e o F são aqueles nós secundários, tá? Então, os nós secundários a gente não utiliza nas leis de Kirchhoff, tá? Então, as leis de Kirchhoff, a primeira lei, ela trata justamente desses nós aqui, né? Então, se eu quiser determinar correntes em um nó, eu tenho que aplicar a primeira lei no respectivo nó que a gente vai trabalhar. Então, a malha, que é o assunto de hoje, que é onde a gente aplica essa segunda lei, a malha é a união de 2 nós. Então, eu teria aqui, ó, o E... desculpa, a malha é a união de 2 ramos, né? Então, eu tenho como ramo a união de 2 nós. Então, aqui eu teria um ramo
E aqui, ó, eu fecho um outro ramo. Então, eu tenho uma malha aqui. Então, é um circuito fechado constituído, ó, de pelo menos 2 ramos. Então, aqui eu vou ter o ramo EA, o ramo AC e o ramo CE. Então, com isso, eu fechei um circuito. Se eu fechei um circuito, eu tenho a minha malha. Mas temos os exemplos aí de malhas para esse nosso circuito aí. Então, a primeira malha é essa. Vamos apagar aqui. Então, a primeira malha é essa que está representada com um amarelinho aí mais claro aí no circuito. Então, é essa malha aqui que a gente está chamando, ó, de A, depois vai para o C, depois vai para o E, D e volta para o A. Então, aqui eu tenho uma malha, né? E essa foi a malha que eu dei como exemplo agora há pouco, né? Que é a união de 2 ou mais ramos. Nesse exemplo aqui são 3 ramos. O ramo E até o A, o ramo A até o C e o ramo C até o E. Isso aí fecha uma malha. Temos mais malhas nesse circuito. Olha só, aqui nós temos uma segunda malha do lado direito. Então é o A, vai até o C, depois vai para o B, depois vai para o F, depois volta para o A. Fechamos mais uma malha aqui. Temos mais malhas aí, né? Ó, essa aqui de baixo também. Essas são as malhas que a gente visualiza com maior facilidade. Então essa malha aqui de baixo é a C, B, aí vai para o E e volta para o C. Agora, a gente pode ter aqui a união dessa malha da minha esquerda com a malha da direita. Então, eu posso fechar uma outra malha grande aqui. Então, que é justamente essa aqui, ó. Então, nesse mesmo circuito, eu tenho agora uma quarta malha, né? Essa aqui é a quarta malha. Então, ela está indo aqui, ó, do A para o D, o E, C, B, F e A. Volta para o A. Temos mais malha aí, temos uma quinta malha aí, ó, essa externa aqui, né, ó, ela é fácil também da gente visualizar. Todo circuito, a parte externa dele vai ser uma malha também, né, que aqui no caso é A, F, B, E, D e volta para o A. Temos também essa malha que é um pouquinho mais difícil de enxergar, né, então, mas é a malha que começa no A, depois vai para o D, E, B, C e volta para o A. E temos mais, essa aqui é a sexta malha, né? E temos mais uma aqui, ó, a sétima. A sétima malha, que é todo esse destaque amarelo aqui. Então, começando no A, vai para o F, B, E, C e volta para o A. Então, esse circuito aqui, olhando ele, a gente acha que tem, ó, tem 3 malhas, né? 3 malhas a gente visualiza claramente ela, né? Mas nós temos mais do que 3, né? Então temos um total aí de 7 malhas nesse circuito aí. Aí, por que a gente está estudando malhas? Porque a segunda lei de Kirchhoff, ela vai tratar da malha, né? Então é a malha que faz parte da segunda lei de Kirchhoff. Então vamos lá, a segunda lei de Kirchhoff, ela também é conhecida como lei das tensões. Então hoje nós vamos trabalhar aí com as tensões elétricas. A primeira lei cuida das correntes elétricas. Então, segunda lei de Kirchhoff, lei das tensões. Então, tem um bipolo, né? Então, esse conceito aqui eu acho importantíssimo para vocês entenderem. Vou até dar uma simulada nele aqui para vocês entenderem a segunda lei de Kirchhoff. Então, eu tenho um bipolo. O que é um bipolo? É um componente que tem 2 terminais. Pode ser uma bateria, pode ser um resistor, pode ser um diodo, pode ser um capacitor, pode ser um indutor, ou seja, tudo que tem 2 terminais. Então, vamos imaginar que esse nosso bipolo aqui, ele seja, né, o nosso resistor. Né? Então, o resistor tem aquele símbolo lá do zigue-zague e também esse retângulo aí, né? Então, vamos supor que é o nosso resistor, esse bipolo aí. Aí ele tem aqui, ó, o terminal A e o terminal B. Se eu medir a tensão no terminal A, eu vou achar um valor aqui, ó. Se eu medir a tensão aqui, eu estou chamando de VA.
Se eu medir a tensão no terminal B, eu vou achar um outro valor aqui que eu estou chamando de VB. Se eu pegar o VA e subtrair do valor do VB, eu acho a queda de tensão que está nesse dipolo aqui, que é o V. Por isso que o V, ó, é a diferença de tensão entre os terminais dele. No nosso caso, VA menos o VB. Então, a tensão que está sendo aplicada nesse dipolo é a tensão no ponto A menos a tensão no ponto B. Então, vamos fazer o seguinte. Como esse detalhe é importante, eu sei que às vezes vocês têm dúvidas, vamos para o nosso simulador. Então, está aqui o nosso simulador lá virtual de circuitos. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar um resistor, ó, vou usar a simbologia, né, que a gente usa de circuitos. Vou utilizar a corrente convencional, valores, vou colocar aqui o valor vai do resistor, vamos pegar aqui uma bateria, eu vou inverter só o sentido dessa bateria e vou colocar aqui uns fios para fazer a ligação e ficar aí uma ligação mais alinhada aqui ao nosso desenho aí, para não ficar meio tudo torto aí. Tem um vídeo aí que eu até pedi para vocês assistirem, que é um laboratório, e lá eu vi que o professor monta, né, um circuito dele, mas fica tudo meio torto aí. Então, olha só, eu tenho um circuito que tem um resistor de 10 ohms e tem uma fonte de tensão. Então, se a gente medir a tensão nesse resistor, vamos fazer o seguinte, o ponto de referência vai ser o negativo aqui da minha bateria. Então, eu vou ligar o terminal do meu voltímetro aqui no negativo. Agora, eu vou chamar o lado esquerdo aqui de VA e o lado direito de VB. Então, vamos medir o VA. Ó, o VA tem 9 volts. E o VB 0 volts. Então, se eu fizer aquela diferença lá, que é VA menos VB, eu vou ter, ó, o VA tem 9 menos 0. Então, eu vou ter 9 volts de diferença de potencial em cima desse resistor. Então, se eu medir aqui agora direto no resistor, ó, eu vou ter os 9 volts. Então, nesse ponto eu tenho 9 e nesse ponto de cá eu tenho 0. VA 9, VB 0. 9 menos 0, 9 volts. Ah, mas isso aí tá meio óbvio, né? Porque é a fonte direto com o resistor, mas vamos então fazer o seguinte, ó. Deixa eu colocar mais um resistor aí agora nesse circuito aí, para fortalecer mais ainda esse entendimento aí que eu quero passar para vocês. Então, vou pegar agora mais um resistor. Vamos colocar aqui, ó, os terminais nesse resistor. Vamos mudar até o valor dele. Vamos mudar aqui vamos pôr outro valor para não ter a mesma tensão. Então, olha só. Vamos aplicar aquele enunciado agora. Ó, a referência, vou deixar aqui. O enunciado não, é a diferença de tensão, né, de um dipolo. Então, eu vou pegar agora, vou medir no resistor de 10 ohms o VA dele. Olha só, o VA dele está dando 9. Vamos medir o VB dele. Ó, o VB dele está dando 3. Então, eu tenho 9 menos 3. 9 menos 3. O que é isso aí? É a tensão desse resistor. Então, se eu colocar, ó, a tensão direto nele, ó, medir direto, ó lá, dá 6, que é 9 menos 3. Vamos fazer esse mesmo teste aqui nesse segundo resistor de 5. Então, olha só o resistor de 5, que é um bipolo também, né? O VA dele é 3. O VB dele é 0. Então, eu vou ter a queda de tensão nesse resistor com o valor de 3 menos 0. 3 menos 0 é o próprio 3. Então, se medir lá a tensão agora direto nele, ó, o resultado é 3 volts. Então, esse aqui
é o que eu acho mais interessante, né, para vocês aprenderem. Ó, então, se eu colocar, vou até voltar aqui, ó, colocar minha referência. No resistor de 10, ó, o VA é 9, o VB é 3. Então, eu vou ter 9 menos 3. O que é 9 menos 3? É a tensão em cima desse resistor, que dá 6, né? Como que eu sei que dá 6? É só medir a tensão em cima dele agora. Ó. Olha lá, deu 6 volts. Tá? Então, isso aqui que eu demonstrei para vocês, pessoal, é o que esse slide está querendo passar de conceito. Então, se eu tenho um bipolo, eu vou medir a tensão no ponto A, vou medir a tensão no ponto B e subtraio essas duas tensões. Eu vou ter a tensão que está sendo utilizada nesse bipolo. É a tensão que esse bipolo está sendo alimentado. Então, se eu tenho agora vários bipolos, olha só. Então, eu vou ter aqui ó, um VA menos o VB é o V1. Vamos pegar uma caneta aqui. Então, esse V1 aqui, ó, é essa tensão aqui, ó, dessa equação. VB menos VC é o V2, ó. O VB menos o VC é esse cara aqui, ó, é o V2. Então, aqui eu tenho o V1, aqui é o V2. Temos um VC menos o VN. Aí ele já colocou os 3 pontinhos, porque isso aqui vale para vários bipolos, né? Então, nós temos aqui o VC menos o VD, depois o VD menos o VN, né? E assim por diante, N bipolos, né? E aqui, pessoal, nós temos uma malha fechada, é um circuito fechado, ó. Um circuito fechado é a nossa malha, né? É a união de 2 ou mais ramos. Se a gente analisar, eu tenho nós, ó, o nó A, nó B, nó C, o nó D, o nó N. Então, a união desses nós são ramos, e a união dos ramos são as malhas. Então, aqui eu tenho uma malha fechada. E o que é que essa fórmula está dizendo? Se eu medir a tensão V1, somar com a tensão V2, somar com a V3, somar com a V4, somar com a VK, essa soma, ó, dá 0. Então, se eu somar todas essas tensões, eu vou ter 0. É isso aí que é a segunda lei de Kirchhoff, né? A lei das tensões. Então, olha só, considerando as tensões aplicadas aos vários bipolos do circuito, teremos VA menos VB, que é aquela tensão V1, que é a tensão do bipolo 1. VB menos o VC vai ser a tensão V2, que é a tensão no bipolo 2. E assim por diante, até fechar a malha, né? Até o VN menos o VA, que é a tensão VK, é quando eu fecho minha malha. Fechei a malha, é a última tensão. Então, se eu somar o V1 mais o V2, mais o V3, mais N Vs, até o último dele, que ele está chamando aqui de VK, se eu somar todas essas tensões, eu tenho 0. Então, o enunciado da segunda lei de Kirchhoff diz o seguinte, que é nula a soma algébrica das quedas de tensão existentes ao longo de qualquer malha de um circuito elétrico. É nula, é isso aqui, pessoal, é 0 a soma, né? É nula a soma algébrica das quedas de tensão existentes ao longo de qualquer malha de um circuito elétrico. Esse é o enunciado. Como é que a gente indica polaridade? Isso aqui é importante entender. Como a gente indica polaridade? Porque a gente vai trabalhar com sinais de mais e menos e não pode errar. Se errar um sinalzinho de mais e era menos, vai dar errado o exercício. Se eu tenho um gerador, uma pilha, uma bateria que usa esse símbolo aqui, ó, não tem o que pensar. A barra maior sempre vai ser o positivo. Então, eu coloco essa setinha inclinada com a ponta dela do lado positivo. A ponta da seta sempre representa o positivo. Então, se eu tenho uma bateria,
a barra maior sempre é o positivo. Então eu vou desenhar a seta do jeito que está aqui. E a corrente numa bateria, ela tem esse sentido aqui, ó. Quando ela fornece energia para o circuito. Que a bateria, quando vocês carregam ela, né? Quando vocês estão carregando tipo a bateria do celular, o sentido da corrente aqui é o inverso, mas não vamos falar disso agora. Quando eu tenho, esse aqui é um dipolo que se chama gerador, esse aqui de cima, tá? Dipolo gerador, porque ele está gerando energia, no caso pilhas e baterias. O receptor, no nosso caso, a princípio vai ser resistores. Então, resistores que são os receptores que a gente vai ter atualmente nos nossos circuitos. E aí, como que a gente determina o que é o positivo e o que é o negativo? Ou seja, quando é para que lado que eu ponho essa setinha aí? Agora, no receptor, pessoal, essa setinha aqui vai depender do sentido da corrente. Do jeito que está aqui, ó. Então, se a corrente está da direita para a esquerda, como está aqui, né, nesse circuito, eu desenho a queda de tensão contrária à corrente, ó, contrária, né? Eu faço isso, ó, contrária à corrente. E a pontinha da seta continua valendo como positivo, hein? Então, a polaridade positiva, ela vai ser sempre contrária à nossa corrente. Então, é isso aqui que a gente vai utilizar aí para montar as equações da segunda lei, tanto para o receptor quanto para o gerador. Então, a queda de tensão é essa setinha de cor azul que eu preciso colocar no sentido certo, porque a ponta dela representa a polaridade positiva. A ponta da seta representa a polaridade positiva. Se você desenhar a seta ao contrário, você vai inverter o seu sinal. Aí não vai dar errado nunca. Aí a somatória das tensões nunca vai dar zero. A somatória das tensões vai dar zero quando essas polaridades estiverem corretas. E já temos aqui até um exemplo agora, ó. Temos um circuito com uma malha. E essa malha foi dado o nome de malha alfa. Então, geralmente, as malhas a gente escreve malha alfa, malha beta, malha gama. E aí é o seguinte, tem uma regra. Tem uma regra para a gente montar essa equação aqui. Antes de ver a regra, vamos entender como é que nós chegamos nessa equação aqui. Primeiro, nós escolhemos um ponto de partida. Então, eu vou escolher aqui, ó. Esse nó aqui vai ser o ponto de partida, ó. PP. Ponto de partida. Então, eu começo aqui. Aí eu tenho que dar a volta na minha malha e vou anotando todas as quedas de tensões que eu tenho nessa malha. Que quedas de tensões eu tenho? E2, E3, V2, V3, E1 e V1. Essas são as quedas de tensões. E se eu somar essas quedas de tensões, o resultado, pela segunda lei de Kirchhoff, dá zero. Só que eu preciso entender esse E2 aqui, ele vai ser positivo ou negativo? Esse E3 vai ser positivo ou negativo? Então, olha só, tem gente que acho que já visualizou essa jogada aí. Então, eu estou começando daqui, ó, do PP. Aí eu tô andando, ó, achamos a primeira fonte, que é E2. Olha só, a ponta da seta é o positivo. E a parte contrária da seta é o negativo. Então, por isso que o E2 aqui na equação, olha só, ele é negativo. Aí continuamos andamos e achamos o E3. Ó, o E3 o mesmo caso, ó, a ponta da seta é positiva, a parte contrária da seta é negativa. Então, eu tô andando, eu achei primeiro o quê? O negativo da fonte. Por isso que o E3 aqui, ó, também é negativo. Então, fica menos E2, menos E3. Aí, continuamos andando. Opa, achamos agora o V2.
Ó, o V2, quem está vindo primeiro é a ponta da seta, é o positivo. Por isso que o V2, ó, é positivo. Aí continuamos andando na malha e achamos o V3. Olha só, quem a gente acha primeiro no V3 é a ponta da seta. Então a ponta da seta é positivo. Por isso que o V3, ó, é positivo também. Aí continuamos caminhando em volta dessa malha e achamos mais uma queda de tensão, que é a fonte E1. Olha, quem a gente encontra primeiro é o positivo. Por isso que o E1 é positivo. Continuamos caminhando e achamos mais uma queda de tensão, que é a V1. Quem a gente vê primeiro é a ponta da seta, é o positivo. Por isso que V1, ó, também é positivo. Chegamos no ponto de partida. Para e iguala a zero. Que é esse finalzinho aqui. Então, isso aqui que nós fizemos, pessoal, deixa eu dar uma limpada aí, que está meio poluído agora, né? Isso que nós fizemos aí é o equacionamento da segunda lei. Então, se eu souber esses valores de tensões, E2, E3, V2, V3, E1, V1, se eu colocar os valores aqui e fizer toda essa somatória aqui, considerando que é negativo, considerando que é positivo, tem que dar zero. Ou a gente pode também, ó, essa equação de cima é igual a essa aqui de baixo, né, pessoal? A única coisa que nós mudamos de lado, né? Deixamos o V1, V2 e o V3 de um lado. E o E1, que era positivo, ele mudou de lado, ó, por isso que ele ficou negativo. O E2 e o E3, que eram negativos, como eles mudaram de lado, eles ficaram positivos. Mas essas duas equações são iguais, né? Essas duas equações aqui são iguais. Aqui nós só mudamos, né, as tensões em função da nossa igualdade aqui. Só isso aí que foi feito. Quais são as regras para a gente montar o equacionamento? Agora que vocês já viram, né, um pouquinho como é que se monta a equação da segunda lei, então tem umas regrinhas práticas aqui. A primeira é indicar um sentido arbitrário de referência da corrente em cada ramo. Tem exercício que é dado o sentido da corrente. E o exercício que não tiver o sentido da corrente? Temos que chutar. É isso aqui, ó. Sentido arbitrário é chutar o sentido da corrente. Não tem problema. Se você chutar o lado ao contrário, significa que vai dar uma corrente negativa. E quando der o valor de corrente negativa, você sabe que aquela corrente que você chutou em um sentido não é aquele sentido, é no outro sentido. É a única coisa. O valor vai ser o mesmo. Não muda. Então, eu vou chutar o sentido da corrente se não tiver no exercício. Item 2. Indicar a polaridade de cada bipolo, colocando um sinal de mais junto ao terminal de potencial mais elevado e um sinal de menos junto ao outro terminal. Nos resistores, o sinal de mais é por onde entra a corrente, que é aquela explicação da nossa setinha de tensão, que é aquela setinha curva, né? Então, a ponta da seta vai ser o mais e o lado contrário da seta, o menos. Então, o importante é ter o sentido aqui, a ponta da seta, né? A ponta da seta já sabe que é o mais. Então, esse item 2 é a indicação da polaridade em todos os bipolos que você está analisando aquela malha. Então, tem que colocar essa seta. Isso que é o item 2, em todos os bipolos e da maneira correta. Item 3, escolher um ponto de partida, que é até o que eu fiz, né? E um sentido de percurso da malha. O sentido de percurso é aquilo que eu estava caminhando. Eu falei, ó, pessoal, estamos caminhando, achamos o bipolo. Geralmente, esse sentido de percurso, a gente adota sempre o sentido horário. A corrente também, quando a gente não sabe qual é o sentido da corrente, a gente adota o sentido horário. Tá? Então, chutamos o sentido horário quando a gente não sabe o sentido da corrente naquela malha.
E o sentido de percurso geralmente vai ser também horário. Ah, mas e se você quiser fazer anti-horário, não tem problema, o resultado dá o mesmo. Não tem problema. Então essas são algumas regrinhas práticas aí para o equacionamento dessa segunda lei de Kirchhoff. Então tem um outro exemplo aqui, ó, para a gente fazer, né, esse equacionamento. Então a primeira regra lá é adotar um sentido de corrente. Nesse caso aqui foi adotado também o sentido horário de corrente. Então está sendo adotado, ó, o sentido horário de corrente, porque as quedas e tensões já estão colocadas aqui, né, nesse circuito. Como que eu sei que foi adotado o sentido horário? Porque se vocês olharem as quedas e tensões dos resistores, olha só, a corrente, ela, para ter essa queda de corrente, essa queda de tensão V1, a corrente tem que ter esse sentido, subindo, que é contrário, né? Se a setinha aqui da tensão está aqui, está descendo, a corrente está subindo. Então, nesse exemplo aqui, foi dado já as quedas de tensões. Nas fontes, lembrem, ó, as fontes, que são as baterias, as pilhas, não precisa pensar. É pegar o lado maior, a barrinha maior, essa barrinha maior é o positivo da nossa bateria, e colocar a seta sempre para esse lado aí. Então, quando tiver fonte, não precisa pensar no sentido da corrente, e sim na polaridade dessa bateria, ó. Então, sempre o lado maior, ó, é o positivo. E tem essa aqui do E1 também, ó. Positivo é a barrinha maior, que é a simbologia, né, usada na nossa fonte. E aí a gente equaciona do jeito que foi feito, no exemplo anterior. Então, a partir do ponto de partida, olha só, nós achamos o E2. Quem eu estou enxergando primeiro se eu estou caminhando nesse sentido? O negativo, por isso que o E2 aqui é negativo. Agora eu continuo caminhando na malha. Aí eu acho agora o E3. O E3 é positivo. Continuo caminhando. Acho o V2. Ó, o V2 é positivo. Continuo caminhando. Acho o V3. O V3 é positivo. Continuo caminhando. Achamos o E1. O E1 é positivo. Continuamos caminhando. O V1 é positivo. Chegamos no ponto de partida, iguala a zero. Então, essa é a equação da segunda lei de Kirchhoff para esse circuito aqui. Ah, mas não tem valor até agora? Não tem valor, pessoal. Até agora é só para aprender a equacionar. Nos exercícios, nós vamos colocar aí alguns valores. Aí os circuitos serão mais simples que esses aí. Teremos menos bipolos. Então, já que vocês aprenderam as equações, as leis de Kirchhoff, eu vou pedir para depois, ó, vocês equacionarem tanto a primeira quanto a segunda lei de Kirchhoff dessas duas figuras aí. Tá? Então, vai valer como um exercício aí para vocês me entregarem depois. Vocês vão equacionar a primeira lei de Kirchhoff e a segunda lei de Kirchhoff baseado nas ligações que vocês têm aqui, ó, nesse poste aqui, ó. Aqui também tem bastante ligação na rua aqui, ó. Então tem que pegar todos esses circuitos aqui e analisar todas as correntes que estão entrando, todas que estão saindo e equacionar as leis de Kirchhoff. Pessoal, brincadeira, hein, isso aqui. Na sala de aula todo mundo ia estar dando risada nesse momento, tá? Se vocês estivessem todos juntos. Nesse nosso ambiente, ó, não tem graça, né? Todo mundo tá quietinho aí, ou cada um tá rindo sozinho aí. Então, continuando. Vídeos, né? Vídeos nós temos aqui, ó. O da primeira lei de Kirchhoff, da aula passada. Professor, no Brás é desse jeito. Isso, então, lá no Brás é assim, né? Essa foto aí deve ser lá da China, lá, alguns lugares aí. Padrão. Então. Então, olha só, primeira lei de Kirchhoff é esse primeiro vídeo aqui como sugestão para depois vocês assistirem, que é a nossa aula da semana passada com resolução de exercícios. Temos mais dois vídeos aqui do Centro Paula Souza. O CETEC é a diretoria que cuida das ETECs.
né? Então, eles também produzem alguns vídeos didáticos lá. E temos lá das leis de Kirchhoff, que é esse aqui que eu estou propondo aqui para vocês, e tem alguns exercícios. E tem esse de laboratório aqui também, né? Então, tem um laboratório que o professor pega lá uma bancada, monta lá uns resistores e mede para vocês as correntes, as tensões. Ele vai mostrar, né, que a lei de Kirchhoff, né, a teoria que foi vista da lei de Kirchhoff, ele está fazendo ela na prática, né, para provar para vocês aí essas leis aí. No caso, é as leis de Kirchhoff. E agora, pessoal, entramos na etapa de exercício. Então, agora vocês vão pegar aí o caderno. Então, cada exercício que eu vou solucionando, eu deixo um tempinho aí para vocês irem anotando aí no caderno, tá? O que eu quero que vocês entreguem na atividade de hoje, para começar a valer aquela participação de vocês, para finalizar a nota do segundo bimestre, vai ser foto aí do caderno de vocês. Aí vocês mandam a foto do caderno de vocês com esses exercícios que a gente vai fazer hoje, tá? Então, vamos trabalhar juntos aí nesses exercícios, vocês vão acompanhando aí no caderno, e depois tira uma foto e manda na atividade de hoje. Não precisa ser hoje, tá? Eu vou deixar ela aberta aí até domingo, tá? Então, fica até domingo aberto para vocês enviarem essa foto aí. Mas vão acompanhando, tentem ir fazendo, porque só olhando é mais difícil aprender. Só olhar é mais difícil aprender. Muitos conseguem isso aí, né? Só de olhar, aprende. Mas a ideia, eu preciso ir fazendo para aprender. Eu preciso pegar lápis, caneta, fazer conta para aprender. Tem gente que só olha e fala, opa, já sei, já aprendi, pronto. Mas eu acho interessante para vocês irem montando aí o caderno de vocês com pelo menos os exercícios. Então, nós temos aqui, ó, uma malha, né? E a gente vai equacionar a segunda lei dessa malha aí. Então, esse exercício é para tirar dúvida, porque esse exercício, ele está feito no passo a passo, tá? Então, a solução dele vai ser passo a passo. Então, quem tiver dúvida, fala aí, me chama, porque eu não estou vendo a mão levantada. E nessa parte de apresentação eu não vejo, né, a mão de vocês levantada aí. Então, olha só, para equacionar a segunda lei de Kirchhoff, nessa malha apresentada, nós temos aquelas regrinhas aí, ó. Então, a primeira é essa aí, ó. Adotar um sentido arbitrário de corrente elétrica na malha. Geralmente sentido horário. Lembra que às vezes não tem sentido de corrente, que é esse caso aqui, ó. Esse caso nós não temos sentido de corrente na malha. Isso significa que eu preciso adotar esse sentido arbitrário, eu preciso chutar um sentido de corrente. Geralmente a gente usa o sentido horário, ó. Então vai ficar assim, ó. Um sentido horário de corrente. Então a corrente está girando no sentido horário. Segunda etapa é indicar o sentido de leitura. Como é que eu vou caminhar nessa malha aí? E eu vou pôr também uma identificação de alfa, beta, gama. Eu vou dar um nome para essa malha aí. Então, esse sentido é como eu vou caminhar nessa malha aí. Geralmente também, pessoal, é horário. Então, é desenhar esse sentido e vou dar dei o nome de alfa aí, né? Então, foi dado o nome de malha alfa. Aí, ó, essa curvinha aqui está me dizendo o sentido de leitura, que é como eu vou caminhar aqui na minha malha. 3. Indicar as quedas de tensões em todos os dipolos, conforme o sentido de corrente adotado. Então, vocês lembram que nos resistores eu preciso analisar o sentido de corrente. Nas fontes, não. Nas fontes é olhar para a barra maior. A barra maior é o positivo. Então, no caso aí do R1, eu vou ter a queda de tensão é contrária à minha corrente. Então, eu tenho que representar desse jeito aqui, ó. E dei o nome de V1. Vai ser a tensão V1 aqui nesse R1.
O R2, ó, mesmo caso, ó, contrário à minha corrente I. E eu estou chamando de V2. A bateria E2, ela já vai receber o nome de E2 e ela também é para cima, porque a parte de cima é o positivo. O R3, olha só, é aqui para a direita, né? A queda de tensão. Porque a corrente ela vem para a esquerda, né? Da direita para a esquerda. E a queda de tensão é da esquerda para a direita, é o inverso. E a fonte E1, a barrinha maior é a de cima, por isso que está apontando lá para cima. Então, só relembrando, ó, a polaridade dessa setinha curva, que ela representa a queda de tensão, a tensão elétrica no respectivo dipolo, a ponta dela sempre vai ser o positivo. Item 4, indicar o ponto de partida. Então, geralmente, eu começo nesse cantinho aí, como vocês estão vendo, né? Então, geralmente, eu começo o ponto de partida nesse canto aqui, ó. E agora começar a aplicar a lei de Kirchhoff, que é começar a caminhar, né? Você começa a caminhar aqui, opa, achei o V1. Ah, o V1 o que é? Positivo ou negativo? Opa, a setinha, eu vejo primeiro a setinha quando eu começo a caminhar, então o V1 é positivo. Depois ele caminha, opa, o V2 também é positivo. Caminha lá para o E2, ó, o E2 é positivo. Caminha para o V3, ó, o V3 é positivo. Caminha para o E1 é negativo. Opa, chegou no ponto de partida igual a zero. Né? Então, eu vou ter, ó, o mais V1, né? Que eu saí aqui, ó, do ponto de partida, cheguei aqui, mais V1. Depois, continuei a caminhar, mais V2. Continuei a caminhar, mais V2. Continuei a caminhar, mais o V3. Continuei, menos E1. Voltei para o ponto de partida, igual a zero. Está aí a nossa equação da segunda lei de Kirchhoff, né? Essa malha aí. Tá feito. Professor, Oi, pode falar. por que ali nas baterias não colocou um nome para elas e nos resistor colocou? Então, na verdade, o nome que nós estamos dando nos resistores são as tensões, porque a segunda lei, ela trata das quedas e tensões. O E2 já é uma tensão, né? A gente já chama E2 como a tensão E2. O E1 é a tensão E1. O que está diferenciando é que quando a gente usa E, é que é a tensão da bateria. E quando a gente usa V, é a tensão, é a mesma tensão elétrica, porém em um bipolo passivo, que é esse resistor. O bipolo ativo, que é a bateria, a gente chama de E. O bipolo passivo, que recebe, que é o receptor, a gente chama de V. É só por questões de nomenclatura. Tudo Certo. bem? Ok. Perfeito. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Então vamos agora melhorar o nosso circuito, né, pessoal? Então agora, nesse circuito aqui, ele está pedindo o seguinte, ó. No circuito abaixo, determine a equação do nó A e das malhas alfa e beta. Então, o nó A, a gente tem que usar primeiro a lei de Kirchhoff, e das malhas alfa e beta, temos que usar a segunda lei de Kirchhoff. Então, esse circuito, se vocês analisarem, nós temos aqui a malha alfa, a malha beta, e temos uma terceira malha, né, que é a alfa mais a beta, que é a que dá toda a volta ao meu circuito. Mas não é necessário fazer a segunda lei de Kirchhoff nessa malha externa. Por quê? Eu já estou fazendo na alfa e na beta, eu já vou com a alfa e com a beta, eu já vou conseguir ter valores de 1 e de 2 e de 3. Então, não preciso fazer da externa. Ah, mas eu poderia fazer da externa? Sem problema. Pode também fazer dessa externa. Mas esse exercício também, pessoal, ele não tem valor de corrente, nem de tensão, nem de resistor. Vocês estão vendo? É só para treinar também a montagem dessas equações. Então, ele vai começar aqui, ó,
colocando as quedas de tensões em função do sentido das correntes. Então, esse exercício já foi dado o sentido de corrente, por isso que nós pulamos aquela etapa de chutar. Eu não estou chutando que a corrente 1 é do lado esquerdo aqui. Foi dado no exercício isso aqui. Por isso que a queda de tensão do R1 é contrária, que eu estou chamando de V1. A próxima aqui, ó, do E1, como é uma bateria, uma fonte, uma pilha, então é para o lado positivo, é a barra maior, então a seta é para cima. E a gente chama de E1 essa tensão aqui. No R2, também foi dado que a corrente é para a direita. Ó. Se a corrente é para a direita, a queda de tensão é para a esquerda. Eu estou chamando, ó, de V2. A bateria E2 não tem o que pensar. A gente não precisa analisar o sentido da corrente nessa bateria. Eu vou pelo lado positivo da bateria, que é a barrinha maior. Por isso que a setinha é para cima. No caso aqui do R3, eu tenho que analisar o sentido da corrente. Então, a corrente 2, ó, ela está girando no sentido anti-horário nessa malha aqui, né? Na malha beta. Então, se ela está, ó, indo aqui para a direita e ela desce e vem aqui para a esquerda no resistor 3. Por isso que a queda de tensão é para a direita. Depois, no R4, eu tenho a corrente 1 no sentido anti-horário, ó. Então, o I1 está no sentido anti-horário. Por isso que a nossa queda de tensão V4 é para a esquerda. Então, nós colocamos as quedas de tensões conforme indicação das correntes. Aí, anotamos o sentido de leitura da malha alfa, que é o que eu falei para vocês, geralmente é sentido horário, e da malha beta. E já montamos a equação do nó A. Então, a equação do nó A precisa lembrar lá da semana passada que a somatória das correntes que entram em um nó é igual à somatória das correntes que saem desse nó. Então, corrente que está entrando é essa aqui, ó, que é o I3. Né? Essa aqui é a I3, está entrando no nó. Corrente que sai do nó é o I2, que está desse lado aqui, né? O I2 está para a direita e para a esquerda é o nosso I1. I1 são as correntes que saem. Então eu posso usar o enunciado que eu falei, que é a somatória das correntes que entram no nó é igual à somatória das correntes que saem, é esse aqui de baixo, ó. I3 é igual a I1 mais I2. E esse aqui de cima? Esse aqui de cima usa aquele segundo enunciado da primeira lei de Kirchhoff, que diz que as correntes que entram no nó, a gente considera elas positivas, e as correntes que saem do nó, a gente considera elas negativas. Por isso que ó, o I3 é positivo, e o I1 e o I2 negativos. E é igual a zero. Mas essas duas equações são iguais, né? Se eu pegar esse I1 e passar para o lado direito aqui da igualdade, ele troca de sinal. Se eu pegar o I2, o menos I2, e também passar para o lado direito, ele também vai trocar de sinal. Por isso que essas duas equações são iguais. Ou usa a de cima ou a de baixo. Não precisa nem colocar as duas aí. Na malha alfa, olha só que equação bem enxutinha agora, né? Então, na malha alfa, foi dado aqui o ponto de partida aqui, ó. Na malha alfa, o nosso PP está aqui, ó. Por que está aqui? Porque pela equação aqui que eu estou dando aqui de resultado já para vocês, a primeira queda de tensão que a gente está analisando é o V1. E é negativo porque, ó, começamos a andar aqui, achamos o lado negativo do V1. Continuamos aqui a caminhar nessa malha, achamos aqui, ó, o E1 e é o lado positivo dele. Continuamos caminhando aqui, achamos o V4 e é o negativo do V4. E voltamos para o ponto de partida.
Então, por isso que é igual a zero. Então, essa já é a equação da segunda lei. Aí, essa aqui que está bonitinha, num fundinho verde, não, é a mesma equação, pessoal. Só mudamos aqui o lado que é bateria e o lado que é resistores, né? Queda de tensão de bateria, no caso aqui é o E1, e aqui o V1 e o V4 são os resistores, né? A queda de tensão nos resistores. Então, se mudar de lado, eu tenho que, ó, o E1 aqui é positivo. Se eu jogar o V1 para o lado direito da igualdade, ele fica positivo. Se eu jogar o V4, que é negativo, para o outro lado da igualdade, ele fica positivo. Então, são equações também idênticas essa aqui. E da malha beta, nós começamos como ponto de partida o próprio nó A. Então, o nó A vai ser o nosso ponto de partida, porque, ó, nesse resultado que eu estou dando para vocês, está aparecendo o V2 como, né, e positivo. Então, estamos andando aqui nessa malha beta agora, achamos o V2 positivo. Continuamos caminhando nela, achamos o E2 positivo. Continuamos caminhando, achamos o V3 positivo. Continuamos caminhando, achamos o E1, só que agora é negativo. Voltamos ao ponto de partida igual a zero. Então, nós temos que E1 menos o E2, né? Então, nós só colocamos na ordem aqui também, né? Dos numérica aqui. E1, E2. Então, foi invertido aqui, ó. O E1, que aqui era negativo, virou positivo. E o E2, que era positivo, virou negativo. Então, foi invertido o lado aqui dos E's, né? Os E's que mudaram de lado aqui, ó. Por isso que aqui está E1 menos E2. E o V2 mais o V3 ficou no mesmo lado da igualdade, né? Eles não inverteram, por isso que eles continuam com os mesmos sinais. Então tá aí, é isso aí, a solução do exercício 2, que ele pede a equação do nó A e das malhas alfa e beta. Então vamos lá agora para o exercício 3. Então, olha só, o exercício 3 tem uma malha fechada aqui, não tem sentido de corrente, né? Então, vamos ter que começar a adotar aí sentido de corrente, né? Então, ele diz o seguinte: o desenho abaixo representa um circuito elétrico composto por resistores ômicos, um gerador ideal e um receptor ideal. Por que ideal? O ideal, a gente não considera algumas perdas que ocorrem, né, nos reais. Né? Então, uma bateria real, existe uma resistênciazinha de perda nela. Os resistores ômicos são resistores que não variam a resistência. Então, eu considero tudo como se fosse ideal. Tudo bonito. Que na prática vai ter uma diferença, vai ter alguns efeitos que a gente não está considerando aqui. Ele quer a potência elétrica dissipada no resistor de 4 ohms. Então, ele quer a potência nesse resistor aqui, ó. E qual é a fórmula da potência? Ó, R, que é o valor do resistor, vezes a corrente elevada ao quadrado. Então, a gente precisa achar a corrente nessa malha aqui. A corrente vai ser a mesma, porque é um circuito fechado aqui, ó. Ela não vai mudar. Em todos os bipolos, eu vou ter a mesma corrente. Está aqui o nosso circuito, né? Vamos começar a montar aí a resolução dele. Primeiro é estabelecer o sentido de corrente. Então, esse I aqui, ó, foi chutado. Sentido o quê? O horário, né? Então, se ele está com a setinha aqui para a direita, significa que a corrente ela vai dar uma volta no sentido horário. E com esse sentido, eu já consigo montar as quedas e tensões. No caso aqui, ó, da bateria de 6 volts, olha só, agora a gente está colocando um label nela de E1. Aí a pontinha da seta é sempre o lado da barra maior. No caso desse resistor, eu tenho que lembrar que, ó, a corrente agora está descendo, né? Ó. Se a corrente I está descendo, a queda de tensão vai estar subindo. Então, esse aqui eu estou chamando de R1 e ele vai gerar queda de tensão V1.
O resistor 3, ó, a corrente agora está nesse sentido, ó. Está indo para a esquerda, então a queda de tensão ela vai estar para a direita. E eu estou chamando de V2 e resistor 2. Essa bateria aqui de 8 volts não tem o que pensar da corrente, né? Então a barrinha maior vai ser o lado positivo. E a gente está chamando de E2. E esse resistor aqui, ó, de 3, a corrente está subindo, né? Significa que a queda de tensão ela vai estar descendo. E a gente chama esse resistor de R3 e a queda de tensão V3. Adotamos o sentido de leitura, como que a gente vai caminhar nessa malha, ó, sentido horário, malha alfa. Indicamos o nosso ponto de partida, ó, PP, ponto de partida. E vamos começar a implementar a segunda lei na malha alfa. Então, saindo do nosso ponto de partida, nós temos a tensão E1. E ela vai ser negativa, ó, menos E1. Continuando a caminhar na malha, achamos a V1. E a V1, ela é positiva. Continuamos caminhando na malha, achamos a V2. E a V2 é positiva. Continuamos a caminhar na nossa malha, achamos o E2 e o E2 é positivo. E chegamos no V3. Vai ser positivo, voltamos para o ponto de partida, então igualamos a zero. Agora começamos a substituir valores. Ó, E1, o E1 vale 6. Só que na equação, ó, é menos E1, por isso que foi colocado menos 6. E o V1? O V1 eu tenho que usar a lei de Ohm. Quanto vale a tensão V1? É o valor do resistor vezes a corrente, ó. Tá aqui a nossa fórmula. Tensão pela lei de Ohm, que é o U, é igual a R vezes I. Então, no lugar do V1, nós colocamos o R1 vezes o I, que é essa corrente dessa malha. No lugar do V2, o mesmo caso, R2 vezes o I. Então, o V2, ele vale o valor do resistor vezes a corrente que está passando por ele. A corrente é I. Em todo o circuito, a corrente é a mesma. O valor do E2 nós temos que é 8. E o valor do V3, também usamos a lei de Ohm, que é o valor do R3 vezes a mesma corrente I, igual a zero. Então, repetimos o menos 6. Agora, no lugar do R1, vamos colocar o valor desse resistor R1, que é 4, né? Então, fica 4 vezes o I. No lugar do R2, o R2 vale 3. Então, vai ser 3 vezes o I. O 8 repetimos. E no lugar do R3, colocamos o valor 3, que é 3 vezes o I, igual a zero. Separamos o que é I. O que tem I, né, tem a incógnita I, e o que são as tensões, né, no caso E1 e E2. Então, menos 6 mais 8 é igual, vamos mudar de lado os Is. Então, todos esses Is aqui, ó, o 4, o 3 e o outro 3, eles são positivos. Só que a gente está mudando ele de lado de igualdade agora, ó. Por isso que apareceu esse igual aqui. Então, o lado de cá, eles vão mudar de sinal. Então, eles serão todos negativos, ó. Menos 4i, menos 3i, menos 3i. Menos 6 mais 8, 2. Positivo. Igual, menos 4i, menos 3i, menos 3i, menos 10i. Isolando o i, eu tenho que o i vai ser 2 dividido por 10, só que negativo, porque é o 10 que é negativo aqui, né? Menos 2 dividido por 10. E aí achamos o valor da corrente, ó. A corrente deu menos 0,2. Opa, mas corrente negativa significa o quê? Corrente negativa significa que o sentido que nós chutamos aqui, que é horário, não é horário.
Nesse exemplo é o inverso, é anti-horário. Nesse exemplo. Ah, mas eu preciso mudar? Não, não precisa mudar nada. Você só, claro, vai considerar que a corrente no circuito vale 0,2 amperes. Então, olha lá, devemos considerar I igual a 0,2 amperes no cálculo. E aí nós temos que calcular agora o que ele está pedindo, que é a potência no resistor de 4 ohms. E lembrando que a potência é R vezes I ao quadrado. O I nós achamos, o R é o resistor de 4 ohms. Então é só jogar na equação 4 vezes 0,2 elevado ao quadrado. Então vai dar 0,16 watts, que é o item A, né? Porque esse exercício era para vocês escolherem a resposta lá. A, B, C, D ou E. Item A. Tudo bem? Alguma dúvida aí, pessoal? Esse exercício eu até deixei ele pronto aqui, simulado aqui para vocês. Depois eu volto aqui nessa tela. Deixa eu simular ele. Deixa eu ver se essa multiplicação vezes 4 é referente ao quê? É o valor do resistor. O valor do resistor de 4, ó. É esse aqui que está aqui nesse circuito, ó. Esse é o nosso simulador virtual. E ele está exatamente com aquele circuito lá, tá? Então, a corrente que está passando por ele, vamos medir, ó. Vamos medir a corrente no circuito, ó. 0,2 ampere, que é o que nós calculamos, né? E olha só, o sentido é o que está representando a setinha aqui, é anti-horário, né? O sentido é anti-horário. Lá nós adotamos, para equacionar a segunda lei, o sentido horário. Mas vocês estão vendo aqui pelo simulador, ó, que é o sentido anti-horário. Então, qualquer parte desse circuito, ó, a corrente vale 0,2, ó. Depois montem esse circuito aqui, ó, e tirem as conclusões. Tá? Então, esse é exatamente aquele circuito. Tá? Então, ele tem, ó, se eu venho aqui, meço o valor da corrente, 0,2, elevo ao quadrado vezes 4 ohms, eu acho a potência dissipada nesse resistor. Aí, se eu quisesse a potência dissipada no resistor de 3 ohms, eu usava a mesma fórmula, 3 vezes o 0,2 elevado ao quadrado, porque a corrente é a mesma. 3, que é o valor do resistor, vezes 0,2 elevado ao quadrado. Isso se fosse pedido a potência nesse resistor de 3. Esse que é de 3 também, ele vai ter a mesma potência, né? Porque a conta vai ser a mesma. 3 vezes a mesma corrente, ó. 0,2 ao quadrado. Então, voltando aqui. Então, vamos para o último exercício agora, pessoal. Então, o último exercício, olha, agora envolve 2 malhas, né? Tem a terceira, que é aquela que eu falei, que é a que dá a volta, né? Que seria a malha alfa mais a beta. Mas não vai ser necessário. Então, o objetivo é calcular as correntes I1, I2 e I3. E ele pede para responder aqui, ó, respectivamente, né? Porque a resposta está na ordem de I1, I2 e I3. Então, vamos calcular essas correntes. Então, nesse exercício, já foi dado sentido também de corrente, ó. Então, o sentido de corrente foi dado. Então, é só agora, em função desse sentido, começar a colocar as quedas de tensões. No caso aí, o V1 para a direita, porque a corrente 1, ela está para a esquerda, ó. A corrente 1, ela começa aqui no nó A e vem até aqui embaixo, que eu poderia chamar de um outro nó aqui. Aqui é um nó B. A V2, ó, a corrente I2, ela passa nesse sentido anti-horário aqui, ó, nessa malha aqui, né? A I2. Por isso que o V2 é ao contrário. O E3 não tem o que pensar, é a barra maior da nossa fonte. O E2 também é a barra maior que está para cima. E o E1 também não tem o que pensar, é a barra maior que está para baixo. Então, esse é um típico exercício que nós vamos ter que trabalhar com a primeira e a segunda lei. Então, vamos começar com a primeira lei para achar as equações da malha alfa e da malha beta.
a gente vai utilizar também a lei de Ohm, que é tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então, na malha alfa, nós temos aqui, ó, começando, né, o nosso ponto de partida aí, começando como ponto de partida aqui, ó. Então, a gente acha primeiro o V1, e é negativo, é menos V1. Depois o E2, que é positivo, né? Então, vamos caminhar aqui na malha, achamos o E2. E depois, caminhando, chegamos aqui no E1, que é positivo. Tudo isso igual a zero. E aí, substituindo no lugar do V1 pela lei de Ohm, vocês sabem que essa tensão V1 é o valor do resistor vezes a corrente que passa por ele. Ó. Lembrando que a corrente que passa no E1 é o I1, por isso que está aqui, ó, menos R1 vezes o I1. O E2 foi dado o valor que é 4, e o E1 também foi dado o valor que é 6, igual a zero. No lugar do R1, nós temos o valor dele, que é 5. Então, fica 5 vezes I1 negativo. 4 mais 6, mudando de lado, fica menos 4 menos 6. Então, já dá para achar o valor do I1 aí, pessoal. Ó. Menos 5 I1 igual a menos 10. Isola o I1, eu vou ter menos 10 dividido por menos 5. Como eu tenho menos em cima, menos embaixo, fica positivo. Então, 1 é 2. Achamos já o valor do I1. Então, I1 é 2 amperes. Na malha beta, fazemos a mesma análise aí, né? Equacionamos, ó, começamos aqui, seria o nosso ponto de partida, porque já achamos aqui, ó, mais V2, depois vem o menos V3, né? E continuando, para fechar a malha, o menos V2, igual a zero. O V2, pela nossa lei de Ohm, eu vou colocar como resultado R2 vezes a corrente que passa por ele. Ó. A corrente que passa pelo R2 é a própria I2. Por isso que aqui temos R2 vezes I2. E3 nós temos, que é 8, no caso aí é menos 8. E o E2 nós temos, que é 4, nesse caso é menos 4, igual a zero. O valor do R2 nós temos, que é 4 vezes o I2. Mudo de lado o 8, que é menos 8, passa para o outro lado, fica mais 8. O menos 4 passa para o outro lado, fica mais 4. Então, já dá para achar o valor do I2 aí, ó. 4 I2 positivo igual a 12 positivo. Isola o I2, nós temos 12 dividido por 4. Então, o I2 deu 3. E aí, achamos o I2, achamos o I1 e o I2. E para calcular o I3? Lei do nó. Aí usamos aqui o nó A. Então, equacionamos agora a primeira lei de Kirchhoff no nó A. Por quê? Nós temos tanto o I1 quanto o I2. Falta achar o I3. Pela equação do nó A, a gente vai achar esse 3 agora. Então, analisando as correntes que entram e as que saem do nó A, nós temos mais I3, porque ele está entrando no nó, e menos I1 e menos I2, porque eles estão saindo do nó. Tudo isso aí igual a zero. Mudando o lado do I2 e do I1, mudamos o sinal deles. De negativo eles passam a ser positivos. Então isso significa que o I3 vai ser 3 mais 2. I3 igual a 5. Resposta item A também. Pessoal, o exercício 3 e esse 4 são exercícios de vestibulares, viu? São exercícios que aparecem aí na FUVEST, né? Nas faculdades federais. Então, é importante esse conceito aí, que talvez lá no dia, né, vocês lembrem, né, pelo menos da lei de Ohm, tem que lembrar. Né? Aí dá para chegar aí num resultado aí para esses exercícios aí. Pessoal, só para finalizar, eu montei esse circuito também lá no nosso simulador virtual. Então, vamos simular o funcionamento dele lá e verificar se realmente nós temos esses valores de correntes.
Lembrando, corrente I, 2 amperes, corrente I2, 3 amperes e corrente I3, 5 amperes. Então, vou sair um pouquinho aqui, vamos lá para o simulador. Então, aqui, ó, pessoal, esse é o circuito anterior que nós vimos, eu deixei esse circuito de agora montado, tá? Então, nesse circuito, nós temos aqui, ó, os resistores de 5 e as nossas fontes de 6, 4, 8. Aqui nós temos o sentido de corrente convencional que está batendo lá com o que o nosso exercício está fornecendo, né? Que o nosso exercício ele forneceu aqui os sentidos de corrente. Como todas as correntes deram positiva, significa que esses sentidos estão corretos. Então, no nosso simulador, nós temos o detalhe também desse sentido. Agora, vamos analisar as correntes. Então, eu tenho aqui a corrente dessa malha aqui. Deixa eu lembrar qual é, a I2. Então, olha só. A I2, ela vale 3, né? Ó, 3, em qualquer ponto dessa malha, ela vale 3. A malha do lado esquerdo é a corrente I1. Então, ela vale 2, né? Ó, em qualquer ponto aqui que a gente faz a medição, eu tenho 2 amperes. E a malha, e o ramo central, esse aqui, ó, eu tenho 5 amperes, que é o I3, né? O I3 é 5. Então, esse ramo central, eu tenho a corrente de 5 amperes, que é a nossa I3, né? Olha lá, I3, 5 amperes. I2, 3 e 1, 2 amperes. Tá? Então, se montar o circuito no simulador, ele tem que dar os mesmos resultados que foram calculados, né? Então, depois, tentem aí montar esse circuito e chegar aí nesses valores aí. Boa semana aí a todos, até a próxima aula.